Olá, eu sou o Curtius e você está no Cult Books. O vídeo de hoje é uma história incrível, uma peça teatral de William Shakespeare, Otelo, o Mouro de Veneza. Antes de iniciarmos, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho, porque desse modo nós vamos conseguir fazer chegar a muitas pessoas esses discursos literários que fazemos aqui. Otelo é uma obra muito interessante que acontece no início do século XVII, na cidade de Veneza, uma importante cidade da Itália, e tinha vários legados ali por perto. Um deles é o Chipre, onde vai acontecer boa parte da história. A primeira parte vai acontecer em Veneza e a segunda parte acontece no Chipre quando há o desfecho. Shakespeare utiliza de várias estratégias e nada do que ele escreve, os nomes, os lugares são por acaso. E nós vamos perceber isso ao longo da narrativa. Além disso, ele usa uma estratégia muito interessante, que é construir um narrador em segunda pessoa, que a gente chama de narrador metafísico. Esse narrador, ele, ao longo da história, ele sai da história, deixa a história como fundo de pano e vem discutir diretamente com os leitores aquilo que vai acontecer e aquilo que está acontecendo. Esse narrador é Iago e ele é um alferes de Otelo, um tenente, e Iago está muito descontente porque ele foi preterido ao lugar de primeiro tenente que foi dado a Micael Cássio. Toda a trama então vai se desenrolar a partir desse desgosto que Iago tem com Otelo, porque ele foi preterido, e ele vai construir ao longo da trama uma sucessão de fatos que vão levar a um desenrolar trágico. Então, a trama tem uma espécie de preconceito, porque Otelo é um mouro, né? Ele é negro, é um praticante do Islã e ele não é muito bem visto por muitas pessoas da corte veneziana. A trama vai se desenrolar entre Otelo, Iago, o seu tenente Cássio, a mulher de Iago, Emília, e Desdémona, que é a mulher por quem o mouro se apaixona e se casa. Ao longo da narrativa, Iago vai construir uma série de estratagemas para tentar desmistificar a figura do grande general que era Otelo e conseguir o lugar de tenente naquele exército. O significado de Iago é astuto, velhaco, ele é subalterno a Micael Cássio, que é subalterno ao general Otelo. A trama toda se desenrola a partir do momento em que Iago é preterido e ele se junta a um outro personagem chamado Roderigo, que é um rico comerciante da cidade de Veneza, e os dois começam a tramar a dissolução desse casamento entre Otelo e Desdémona, que é filha de um rico banqueiro veneziano. Iago, chateado com todas as situações que acontecem em função desse descrédito que ele recebe de Otelo, começa a tramar junto com Roderigo, que também deseja Desdémona. Depois que eles descobrem que Otelo e Desdémona se casaram às escondidas, eles começam a fazer uma trama para separar os dois. Roderigo paga Iago para que ele construa toda essa trama e eles procuram o pai de Desdémona, Brabâncio, informando a Brabâncio que Desdémona tinha sido roubada. Eles procuram o Doge, que é a patente mais alta dos comandantes de Veneza. O Doge está superior ao Senado de Veneza e informam a eles sobre essa questão junto com Brabâncio do sumiço de Desdémona que Otelo a tinha raptado. O Doge convoca Otelo e ele comparece e informa a todos que ele não raptou Desdémona, mas sim a conquistou com as suas façanhas, informando para ela sobre as suas aventuras, sobre suas guerras, e que os dois teriam se apaixonado e se casado. O Doge convoca Desdémona e ela, na frente do pai, informa que realmente se casou por vontade própria e quer manter esse casamento com o mouro Otelo. O Senado dá crédito então a Otelo, porque ele tinha várias façanhas, era um general muito importante, defensor
de Veneza e das posses de Veneza. E Otelo, nesse momento, é informado que os turcos queriam invadir o Chipre, uma possessão da cidade de Veneza, e que ele deveria se deslocar para lá com seu exército a fim de proteger o Chipre. Dessa forma, os planos de Brabantio foram frustrados, o Senado todo apoia Otelo, o Doge fica convencido da questão de Desdémona, e os dois, Otelo e Desdémona, se dirigem junto com Micael Cássio e o restante do exército para o Chipre, a fim de debelar a invasão turca. Em todos os momentos, Iago tenta frustrar todo o poderio de Otelo e junto com Roderigo eles tramam a todo momento, inclusive embarcam para o Chipre junto com as tropas e chegando lá eles descobrem que a frota turca tinha desaparecido no oceano por causa de um furacão. A partir daí chegarão Micael Cássio, o restante do exército, Otelo, Desdémona, Iago, Roderigo e Emília, mulher de Iago, e que ela não conhece os planos do marido Iago. Iago percebe Desdémona cumprimentando, estendendo a mão para Micael Cássio, e a partir disso ele começa a construir toda a trama para separar Desdémona de Otelo. E a trama toda vai se desenrolar entre Desdémona e Cássio. À noite, numa festa, Iago embebeda Cássio e esse se envolve numa briga com Roderigo. Quando o governador da ilha do Chipre intervém, ele é ferido por Cássio. Iago envia Roderigo para informar toda a cidade do ocorrido. Otelo chega ao local da festa e é informado por Iago do acontecido, na versão de Iago, e Otelo retira Cássio do cargo e Iago vai confortar Cássio e pede a ele que procure Desdémona para voltar às boas graças com o general Mouro. Iago, na verdade, está preparando a sua trama para colocar Desdémona e Cássio como amantes e criar ciúmes em Otelo. Otelo e Iago vão visitar as fortificações da cidade e Iago diz a Otelo que procurará conversar com Cássio e demonstrar a Otelo de que ele, Cássio e Desdémona são amantes. Cássio, instado por Iago, procura Desdémona para que ela o ajude a reconquistar seu cargo, pedindo ao general que o reconduza à sua posição. O general percebe essa aproximação e fica muito enciumado com a relação. Iago, nesse momento, sugere a Otelo que Desdémona e Cássio estão envolvidos em um caso amoroso. Cássio cria no general um sentimento de que a esposa realmente é infiel. E num jantar entre Otelo e Desdémona, eles deixam cair um lenço. Esse lenço é apanhado por Emília, mulher de Iago, que entrega o lenço a Iago como se fosse um presente que ele tanto queria. Iago coloca esse lenço no quarto de Cássio, às escondidas, e Cássio tem uma amante chamada Bianca, e ela recolhe o lenço, mas depois, no futuro, ela vai devolver esse lenço e esse lenço vai causar uma séria intriga entre Otelo e Desdémona. Vale dizer que o plano de Iago era colocar esse lenço no quarto de Cássio e ele de alguma forma aparecer, pois o lenço é de Desdémona, e que o general soubesse desse lenço que estava com Cássio, como se Desdémona tivesse dado o lenço a Cássio. Vale dizer que esse foi o primeiro presente que o general Mouro tinha dado a Desdémona. Nesse interim, Iago sugere ao general que ele vai conversar com Cássio, que o general fica às escondidas para perceber que de fato ele estava interessado em Desdémona. O que acontece é que Iago conversa com Cássio como se estivesse falando de Bianca. E o general acredita que eles estão falando de Desdémona. Cássio confessa que está gostando de Bianca, que tem uma relação com ela, mas parece aos ouvidos do general que ele está falando de Desdémona. Nesse momento, Bianca entra em cena com o lenço, devolvendo ele a Cássio, falando como ele poderia ter dado para ela um lenço com as iniciais de outra pessoa. Isso cria um sentimento profundo de raiva em Otelo, que procura Desdémona e a acusa de ser uma prostituta. O general
ignora os protestos de Desdémona, que é inocente, e a própria Emília informa isso ao general, mas ele ignora todos esses protestos. Iago, numa luta com Cássio, fere Cássio e foge, e Otelo percebe e vai procurar Cássio, e ele assume nesse momento que Iago tinha matado Cássio como os dois haviam combinado anteriormente. Otelo procura Desdémona, que está dormindo, e se prepara para matá-la. Desdémona acorda e tenta fugir de Otelo, mas não consegue, e o Mouro a sufoca com as próprias mãos. Emília entra no quarto e descobre que Desdémona está morta e que Otelo a havia matado. Ela pergunta para o general o que havia acontecido, e ele informa que a matou em função da sua infidelidade, que Iago havia chamado sua atenção por causa disso. Neste momento, várias pessoas entram no quarto, entre elas Iago tenta silenciar Emília, que informa que foi Iago que havia feito tudo, que ela que havia pegado o lenço e dado de presente a Iago. No início, Otelo insiste com Iago sobre a verdade dos fatos, citando o lenço como prova. Iago não consegue desmentir, e nesse momento o Mouro começa a ficar desesperado em função do assassinato que cometeu. Ele tenta matar Iago, mas Iago foge. Antes de fugir, ele mata Emília. Os outros que entraram no quarto desarmam Otelo e o prendem e informam a ele que ele deve ser levado para Veneza para ser julgado. Otelo faz um discurso de como ele gostaria de ser lembrado, chora copiosamente e, pegando uma espada que havia roubado, se suicida. Vale a pena aqui fazer um comentário sobre essa história incrível, essa construção de sentidos e sentimentos que Shakespeare consegue construir. Esse narrador em segunda pessoa, metafísico, que a todo momento conversa com o público, informa o que vai fazer, o que ele vai causar, o que ele vai construir. É uma história extremamente saborosa de se ler, de construir sentidos e de buscar sentimentos. A história de um Mouro, um general, um homem muito poderoso, o chefe de todo um exército, de uma cidade poderosíssima, que busca, no casamento com uma rica moça veneziana, muito bela, construir uma vida. E instado por Iago, um traidor, um homem muito perverso, ele destrói tudo aquilo que ele havia construído, sem perceber que o que estava acontecendo e o que o levou a fazer aquilo foi um homem extremamente ciumento, extremamente revoltado com a condição que ele queria ter e não conseguiu, que foi preterido num cargo e que odiava o general, mas demonstrava a todo momento que era fiel a ele, que ele estava com ele, que estava ao lado dele, que era o seu lugar-tenente, e constrói no general um sentimento de ciúmes. E esse ciúme é a causa da derrota total de Otelo. Em função desse ciúme, ele mata a esposa que tanto o amava, que era apaixonada por ele, era fiel a ele, e só ao final ele consegue perceber as verdadeiras intenções de Iago. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse comentário. É uma história incrível, uma história fantástica, escrita há muitos anos por um escritor maravilhoso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like, que cliquem no sininho, que comentem com os amigos, com as esposas, com os namorados, com os maridos, com os filhos, e que divulguem esse trabalho e esse canal a fim de que nós possamos levar a literatura para várias pessoas. Eu encontro vocês no próximo comentário. Um abraço.